Companheirismo nas ondas do rádio. Apresentação: Rotaract Clube de Santiago, terra do poeta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Central FM. Estamos começando mais um programa Rotary em Ação aqui na Rádio Central FM 87.9. Lembrando sempre os nossos apoiadores culturais, doutora Sônia Nicola, Mecânica Jornada, Tornearia Fleck, Expresso São Miguel e Flávio Vieira Imóveis. Hoje nosso estúdio está repleto de amigos, nossos convidados da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência da nossa cidade de Santiago. Estão aqui conosco a Alessandra, Clair Pereira, nosso amigo Joaquim e o Varro, que vão nos falar um pouquinho sobre a história da fraternidade e o trabalho desenvolvido na nossa cidade de Santiago, além de conversarmos aqui sobre como anda a acessibilidade para o deficiente físico no nosso município. Então, para você que quiser participar, quiser perguntar, quiser participar do nosso bate-papo, ligue 3251-5577 aqui da Rádio Central FM. Boa tarde, Alessandra. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Rotary em Ação. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da Central. É um prazer estar pela primeira vez no programa de vocês. Como coordenador, então, da FCD, a gente quer abraçar também os amigos, as pessoas com deficiência que estão nos acompanhando nesse momento, que a gente quer apresentar então um pouco do nosso movimento, esse movimento que iniciou em 1942 na França e que tem toda uma história muito bonita. É um movimento que nos dá voz e vez. Não é um decreto de alguém, mas é um movimento que surgiu de situação concreta da vida das pessoas que naquela época, vítimas de guerra e tal, adquiriam alguma deficiência. Então essas pessoas, inspiradas ali por Monsenhor Henri François, começam a desenvolver o seu trabalho, começam a se reunir e começam a se conhecer a partir do outro, trocar com o outro opinião e ver que aquela limitação não era o que impedia de ser feliz e de viver a vida. Nós temos na FCD esse lema, que nenhuma limitação impede a vida. E a partir desse contato com o outro, essa descoberta com o outro, começava então a se fazer o resgate da autoestima, o resgate de questões que estavam até então guardadas. E a FCD então vem com esse desafio de resgatar as pessoas, de cuidar das pessoas. Ela não é um movimento dirigido por pessoas que não têm deficiência. Esse é o único movimento que eu conheço que tem realmente causa, porque as próprias pessoas com deficiência é que incorporam a divulgação, o trabalho todo da FCD. Às vezes até podem existir organizações de pessoas com deficiência, mas aí quando tu vem no ativo do movimento, as pessoas com deficiência não participam. Sim. O nosso movimento não. As pessoas com deficiência têm voz e vez. É elas que têm que fazer o trabalho acontecer. É elas que têm que dizer para a sociedade o que precisa, como é que a sociedade deve se portar a partir de uma deficiência. E mostrar que vale a pena, que a vida vale a pena e que não dá mais para ficar como coitadinho, pobrezinho e tal e tal. Então, Clair Pereira, seja muito bem-vindo ao programa Rotary em Ação. Boa tarde. Boa tarde. É com alegria também que estou aqui pela primeira vez. Não tinha dado a oportunidade ainda da gente visitar a rádio. Mas eu vejo a fraternidade como aquele movimento, como um norte. Foi o que norteou todas as questões de pessoas com deficiência, no sentido de que, como o Alain falou, a descoberta do outro, mas para mim ela foi a descoberta de mim. Eu me descobri a partir da fraternidade. Porque até então eu achava assim, a cultura nossa, a cultura que vivíamos há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eu tive poliomielite, eu nasci em 53, então vocês imaginam o que foi colocado na minha cabeça, né? A pessoa tem comida, tem roupa lavada, o que quer mais? Não precisa estudar, nunca vai poder trabalhar, até porque não ofereciam mesmo oportunidade nenhuma. Aí, com a fraternidade, para mim foi um baque muito grande, porque eu descobri que eu podia fazer coisas que eu até então não sabia. Quando eu vi outras pessoas fazendo com
com condições muito maiores, menos condições que a minha, com deficiências muito mais profundas, fazendo muita coisa. E aí eu pensei, bom, então agora chegou a minha vez. Aí tive um outro baque assim, com a fraternidade, porque nós enfrentamos uma barreira muito grande, que é a nossa família. Porque nós, assim como nós tínhamos aquela mentalidade, a nossa família também. Aí quando nós descobrimos que nós podemos fazer as coisas, a nossa família ainda não descobriu. Então começa assim aquele embate dentro de casa. Quando eu acreditava que eu podia, me diziam, não te ilude, porque isso é só ilusão, porque a vida não é assim. Claro que não foi fácil mesmo, né, conseguir alguma coisa na vida. Mas hoje a gente sente que Santiago não mudou porque as pessoas são boazinhas, não tem rampa porque foi um favor que fizeram, não. As coisas que aconteceram é porque existiam leis que obrigavam a ter e tudo. Quem norteou todos esses movimentos foi a fraternidade e existe a cobrança. Nós temos a necessidade, eles têm as condições. Então foi necessidade e possibilidade, né? E aí começamos, assim, a sociedade foi descobrindo e nós fomos mudando nossa mentalidade e a sociedade também. A nossa amiga Francine Zanella chega aos estúdios. Boa tarde, Francine, nossa companheira do Rotaract Clube. Seja bem-vinda aí aos nossos estúdios. Boa tarde, então, João. Hoje cheguei um pouquinho atrasada, né, devido aos trabalhos finais da faculdade que estão pegando. Queria dar uma boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos nossos entrevistados de hoje. Creio que hoje vai ser um programa mais que especial. Estou aqui também com o meu ex-colega Alan, que a gente tive a oportunidade de ser colega dele na faculdade. É isso aí, então. Então, a Alessandra, a Claire Pereira, nosso amigo Joaquim e o Wagner, né? Vamos falar, né, durante esse tempo aí sobre a fraternidade cristã de pessoas com deficiência e também, né, vai fazer um bate-papo aqui sobre como anda a acessibilidade, né, para os deficientes em nosso município. Alan, mais alguma colocação aqui? A gente gostaria de saber como é que é o trabalho desenvolvido pela FDC aqui na cidade de Santiago. Olha, a fraternidade sempre norteia, diz que toda atividade é um tripé. Nós precisamos trabalhar pessoa, família e sociedade. Então, a partir do nosso resgate com a pessoa, o nosso resgate com a pessoa também é descobrir que pessoa com deficiência tem sexualidade, que a deficiência não impede de ter uma vida normal e que uma deficiência abre também possibilidades. Quando nós ficamos lamentando o que não temos ou perdemos, nós deixamos de ver o quantas outras coisas nós podemos conquistar. E é esse o desafio, é promover as pessoas para que também cheguem a esse patamar de descoberta. E aí sim, depois construído essa autoestima, essa valorização própria e tal, essa descoberta de todas as temáticas humanas que muitas vezes ficam escondidas. A pessoa com deficiência parece que não tem sentimento, né? A partir do momento em que se resgata isso, aí sim aí a gente começa a pensar na sociedade. Bem como falou, ainda existe muito preconceito, não é? Como é que é para vocês verem esse aspecto aí, da nossa sociedade atual? Olha, o preconceito, todos os movimentos sociais, né, são vítimas do preconceito. O preconceito é inerente à espécie humana, né? Não tem como viver sem... Nós temos também os nossos preconceitos. A FCD, quanta coisa que eu pensava de uma forma e a FCD veio me mostrar que podia ser diferente, né? Eu também tinha os preconceitos em determinadas questões. E aí, esse momento em que a FCD para comigo e começa a discutir questões minhas, questões da sociedade, me faz eu ter voz e vez, nossa, aí eu descubro que eu posso, e aí ninguém segura. Talvez esse seja a nossa maior dificuldade, né? Porque a FCD mostra que tem uma luz, que a pessoa é capaz. E quando a pessoa descobre que ela pode fazer, aí sim, aí tu larga um vulcão, né? Se organizaram pessoas com deficiência
de qualquer jeito veio pressionar para que mudasse o sistema. Sim. E isso muitas vezes não é bem visto, porque sabe que a loja vai ter que mudar, porque a pessoa com deficiência ela é consumidora. O banco vai ter que mudar. Então foi assim, foram acontecendo as coisas que vieram. Por exemplo, quando toda a onda estava vindo para cá, nós tínhamos que ir contra essa onda. E não foi fácil, porque a gente enfrentou assim avalanches, né? Mas eu sinto que hoje, se não mudou todas as coisas, o modo de olhar... Joaquim, boa tarde, seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Central FM. Boa tarde, é com alegria que estou aqui pela primeira vez, junto com a FCD, para nós dar uma palhinha, né, também, do que nós estamos fazendo pela FCD. Há quanto tempo, Joaquim, faz parte da FCD? Aproximadamente, eu estou na FCD há 3 anos, por aí. 3 anos. 3 anos. Eu moro em Santiago há 6 anos. E curioso que eu procurei a FCD, que eu escutei no rádio sobre o encontro, para procurar por cegos. Veja bem. Então, como são deficientes lá, deve ter alguns cegos, para formar uma sala de recurso para cegos em Santiago. Porque quando eu vim para cá, não tinha sala de recurso em Braille aqui. Então, daí comecei a correr atrás de escola, sala, professor, aluno, tudo, junto com a FCD nós conseguimos tudo isso. Só que teve uns impasses, quando a gente pensa que é tão fácil, a política nos torna difícil. Pegamos e mandamos os documentos para a coordenadoria, como trocou de governo, engavetado o nosso documento lá, e não mandaram para Porto Alegre. Então agora... Infelizmente, então, todo o trabalho que vocês conseguiram foi freado pela... Todo o trabalho foi freado e agora nós estamos retomando de novo. A coordenadoria que está em São Borja era para ter entrado em contato com nós, não entrou ainda. Então nós estamos esperando, vamos ver se conseguimos o ano que vem abrir essa sala de recursos, por causa que temos muitos portadores de deficiência visual e não tem como andar, não tem instrução, não tem preparo para andar. Sim, até outro questionamento, como é a acessibilidade para o deficiente visual aqui na nossa cidade? Como é que... Aqui está precário, né? Porque já começa por aí, porque nós não temos um professor para dar locomoção. E como que o cego vai andar sozinho? Não tem como, então sempre é carregado. E isso aí a gente não pode aceitar. Então eu ainda caminho só, né? Porque eu aprendi a caminhar sozinho, eu já venho de outras cidades, onde a gente aprendeu o braille, né? Então a gente está aqui com esse problema. Nós estamos procurando amenizar isso um pouco, né? E o que significou para ti, assim, entrar, fazer parte da fraternidade? Como diz assim, encontrei uma família, né? Quando eu cheguei na FCD, daí foi por um objetivo, mas como a gente começou a conversar, entrar em contato com as pessoas, procurar outras pessoas, e foi formando uma família. E agora nós temos nessa caminhada, temos aí. No próximo sábado, é isso? O Interact, Clube Terra dos Poetas e o Rotaract, né? Nós vamos estar lá visitando o Asilo Municipal, entregando presentes de Natal, né? Dando uma interação, né, com as pessoas de lá. Então, no dia 15 também, os 3 clubes, o Rotary, o Rotaract e o Interact, vão estar auxiliando a Prefeitura Municipal na entrega de presentes às crianças da nossa cidade, ali na pracinha do Papai Noel. Isso aí, dentre outras ações que vamos desenvolver nesse mês de dezembro, em função do Natal. É isso aí, você quiser acompanhar as atividades do nosso clube, né, temos o Rotary Clube, Terra dos Poetas, blogspot.com na internet, nossos blogs, para você acompanhar as nossas atividades. Tem uma pessoa que tem o papel dentro da FCD de fazer a função de conselheiro, que é a questão de ouvir os lados, ouvir o grupo, ser um suporte na questão espiritual, né? Porque essa também é uma questão, nós somos uma fraternidade cristã, e aí talvez seria um assunto que a gente também teria que abordar,
porque ele não é vinculado à igreja. Nós somos um movimento ecumênico que também respeita a diversidade religiosa. E dentro disso a gente procura então fazer um diálogo com várias religiões para trazer um pouquinho da sua espiritualidade, do seu carisma, do seu jeito de ser, sem deixar de abrir mão daquilo que é nosso. A FCD tem um documento base, seus princípios são muito claros para quem quer chegar, o que ela quer como entidade, que é justamente resgatar essas pessoas, fazer com que elas se descobrem, se amem, se valorizem. E depois feita essa base segue a luta, vai para a vida e aí consegue enfrentar os problemas de forma melhor. Então é essa a nossa responsabilidade. Eu não conheço outro movimento que dá tanta importância às minhas questões. Porque aí no grupo eu começo a ver, bom, mas o problema que eu tenho, a Clair tem também. E olha como ela faz para enfrentar. Aí eu começo, não, eu posso ser diferente, eu posso ter um novo olhar sobre a minha questão. E aí acontece o crescimento. Eu me constituo no olhar do outro. E importante que do outro também com deficiência. O grupo, para mim, ele serve como uma bateria. Às vezes, eu chego no grupo e não tenho vontade de dizer nada. Eu preciso ouvir o que os outros me trazem, porque às vezes aquilo que eles me trazem é o que eu também vivi. Então é uma coisa muito legal. E esse resgate das pessoas a partir da espiritualidade é muito legal. Nós então, em cada reunião, a gente senta, traz um tema para reflexão, e a partir desse tema cada um pode se expressar, cada um pode colocar naquilo que está sentindo, cada um pode colocar a sua história. Quantas e quantas pessoas vão no nosso grupo porque estão precisando de um ombro amigo, de alguém que escute, de alguém que esteja dando suporte, e aí a gente consegue, graças a Deus, no grupo fazer esse processo de crescimento, de descoberta. A FCD em Santiago faz reuniões quinzenais no Centro Cultural, um parceiro nosso. Então de 15 em 15 dias a gente coloca na imprensa, geralmente na Rádio Santiago, a FCD estará realizando reunião nesse sábado e tal, para que as pessoas então venham para a reunião. Ou senão a gente coloca os nossos telefones à disposição, e-mail e tal. Pode passar para o pessoal o e-mail, o telefone. O nosso telefone celular 9913-5784. E também no Centro Cultural, na Rádio Santiago, aqui mesmo nessa emissora, tem pessoas que conhecem o trabalho da FCD e são parceiros. Eu também quero aproveitar para divulgar, João, já que nós temos certeza da audiência dessa emissora e desse espaço, o nosso concerto, concerto musical, a FCD ao som do violino. É um evento nosso que nós estaremos promovendo no Centro Cultural, porque acreditamos no poder que a música tem de transmitir a mensagem, de transmitir o que a gente quer dizer. Então a Fraternidade está realizando um concerto musical. A execução do show será pelo senhor Rivail Freitas. Esse evento nosso vai acontecer dia 17 de dezembro às 20 horas no Centro Cultural. E fica o convite para que as pessoas participem, venham conhecer. Entre uma música e outra, a gente vai estar dando o que é o movimento, vai estar ouvindo alguns depoimentos de pessoas com deficiência. Vai ser um momento bem interessante, que mais novidades a gente vai deixar assim para o pessoal ficar curioso. Então, dia 17, no Centro Cultural, às 8 horas então, da noite, o som do violino, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência vão estar realizando. Bom, faltando 5 minutos para 6 horas da tarde, como passou rápido, como a gente falou no início, ia ser muito, pouco tempo para a gente conversar tantos assuntos interessantes, mas sem dúvida, vamos estar, numa próxima oportunidade, conversando sempre que tiverem um evento, e sempre que quiserem participar das nossas reuniões do Rotaract, todo sábado, às 4 horas da tarde, em Tudo União. Sempre é bom, nós vamos recebê-los de braços abertos até para discutir essas questões, alguns projetos que nós podemos fazer juntos.
Então, assim, Clair, gostaria que tu deixasse a consideração final aí, o teu abraço. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Certo. Então, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, como ela é um movimento que abrange e tenta trabalhar com todos os tipos de deficiência, a gente não usa o termo físico, usa o termo Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Porque daí tem o visual, tem o surdo, tem a mobilidade reduzida, tem o doente crônico, o doente temporário. Então a gente tem essa nomenclatura. E o que eu queria deixar assim como mensagem final, já agradecendo, é que todas as coisas se constroem, tipo status, riqueza, casa bonita, todas as coisas. A gente não pode pensar, eu tenho tudo dentro de casa, não preciso participar, porque todas as coisas se vão. O que fica é a nossa solidariedade, é o nosso amor, é a nossa vontade de ver o crescimento humano, a libertação da cadeia que é aquela de eu achar que eu sou menor, que eu sou inferior, que eu sou infeliz. Então, o nosso objetivo maior é trabalhar na libertação da pessoa. E isso não passa, isso não morre. Muito obrigado, Clair. Alain. João, eu quero agradecer muito pelo carinho de vocês, por nos convidarem para esse espaço, que essa seja a primeira de muitas parcerias que venham por aí. Tá? Eu coloco a FCD à disposição para vocês conhecerem também, né? E se apaixonarem por ela assim como nós. Tá? A gente agradece, se coloca à disposição para estar sempre com vocês também, como parceiro, como amigo. Convida também as pessoas com deficiência a se engajarem cada vez mais nessa luta, que é o nosso sonho de uma sociedade que respeite as diferenças, que viva sem aquela visão do preconceito que muitas vezes inferioriza as pessoas e deixa de lado. Nós queremos uma sociedade liberta, sem preconceitos, sem discriminação, onde a gente possa caminhar na rua normal, onde os acessos sejam respeitados, onde as leis para as pessoas com deficiência, que tem muitas, comecem a ser cumpridas. Esse é o nosso sonho, talvez muito longe de ser concretizado, mas é sonho. O que a gente sonha, um dia pode acontecer. Espaço, mais uma vez nós aqui, e um abraço para todos. É isso aí, Francine. Então estamos encerrando esse programa mais do que especial, não é? Nosso programa Rotariação. E nós vamos ter que né, essa próxima música, né, Clair? Tocando em frente com a Paula Fernandes, para nós encerrarmos esse programa Rotary em Ação, mais do que especial desse sábado. Isso aí, vamos dar um abraço e um beijo a todos os ouvintes, né? É com todo o nosso carinho que a gente está se despedindo. Agora voltamos sábado que vem com mais um programa Rotary em Ação. E a gente também fica à disposição, Alan, Clair e os demais membros. Quando quiserem voltar aqui no programa, estão convidados, né, João? É isso aí, com certeza. Uma boa tarde a todos os ouvintes e até sábado que vem. Isso aí, uma excelente semana a todos. Beijão, tchau, tchau.